Olá, seja bem-vindo a esse que é o nosso 10º vídeo de treinamento sobre como realizar uma operação Jesus Transforma na sua igreja. Estamos tratando, como no vídeo anterior, sobre a abordagem direta, sobre a evangelização pessoal, que acontecerá em algum momento dessa caminhada discipular. Pode ser no primeiro contato, ou no segundo, ou no terceiro, mas a questão é que uma hora ou outra nós temos que apresentar o conteúdo do Evangelho. Então nós vamos tratar as bases sobre esse conteúdo, o que está dentro da seringa, né? A seringa seria a metodologia, a forma de apresentar. Existem várias metodologias para a apresentação do Evangelho, mas o que tem que estar dentro da seringa, o que temos que apresentar como conteúdo da mensagem? Vimos no vídeo anterior que não há salvação sem arrependimento, e agora vamos ver que não há arrependimento sem convicção de pecado. Esse é o segundo princípio da abordagem direta. O que isso significa? A Bíblia diz que não há ninguém justo, não há ninguém bom. Jesus mesmo chamou as pessoas de más. Ele disse: se mesmo vós, sendo maus, só sabem dar coisas boas aos vossos filhos, então Jesus não teve problemas de dizer que as pessoas não são justas, não são boas, porque é o que a Bíblia diz, é a opinião de Deus a respeito das pessoas. Mas isso faz uma grande contradição com o que as pessoas pensam de si mesmas. A maioria das pessoas que nós temos encontrado pensam que são pessoas boas, pessoas justas e corretas diante de Deus, o tipo de pessoa que Deus aprova. É claro que nós vamos encontrar pessoas quebrantadas, pessoas também que se consideram indignas. Talvez o estilo de vida que elas levam deixe claro para elas e para as pessoas que passam por elas que elas estão num caminho de perdição, num caminho de pecado, um caminho de morte eterna. Mas as pessoas que nós encontramos no dia a dia, normalmente, eu imagino que as pessoas que estão dentro do seu cartão alvo de oração, elas são pessoas que, em sua maioria, acredito, se consideram pessoas justas e boas e pensam que já estão aprovadas por Deus, o que é uma contradição com o que a Bíblia diz, vários textos vão exemplificar isto. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos pregar também a necessidade do Evangelho. Porque senão nós apresentaremos um remédio para alguém que não se sente doente e ela certamente não terá interesse nesse remédio. Muitas vezes nós dizemos: Jesus te ama, Jesus morreu na cruz para te salvar. É uma mensagem verdadeira, mas se a pessoa não tem consciência do seu pecado, não entende que ela está perdida, ela não vai ver sentido na busca de um Salvador. Repito que algumas pessoas já têm essa sensação, essa convicção de pecado e precisam receber a mensagem do Evangelho. Mas quando uma pessoa não se sente assim, ela deve ser alertada da necessidade do Evangelho. Quando chega nessa parte do treinamento, eu costumo dar uma ilustração sobre a necessidade do Evangelho. Essa ilustração é bem assim. Imagine que na sua cidade uma pessoa muito rica deixou um dinheiro à disposição do Detran com o objetivo de pagar todas as infrações de trânsito cometidas pelos cidadãos daquela cidade. Essa pessoa deixou esse dinheiro à disposição do Detran e todos os motoristas infratores deveriam ir ao Detran e assinar um termo de reconhecimento de dívida e de gratidão por aquilo que aquela pessoa fez. Uma vez assinado aquele termo, era protocolado ali no Detran e todas as multas pendentes seriam pagas por aquele dinheiro depositado por aquela pessoa tão generosa. Aí imagine que você que está assistindo, você pastor, líder, eu vou usar o seu exemplo, você me desculpe, mas imagine que você tem uma carteira de motorista há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, e você teve já talvez 2, 3, 4 multas ao longo desse período, mas todas elas já foram pagas, você não tem mais multas pendentes. Quando você escuta essa notícia no rádio da possibilidade de pagamento das multas por um ato de generosidade de uma terceira pessoa, essa notícia lhe parece uma notícia boa, porém não aplicável à sua vida. Afinal de contas, você não é tão mau motorista assim, porque você tinha apenas 2 ou 3 multas e todas já quitadas. Ou seja, a notícia era boa, mas não aplicável à sua realidade. Agora imagine num outro exemplo, que as montadoras de automóvel fizeram um convênio com o Detran para a implantação de um chip em cada automóvel que saía de fábrica que relatava, que captava todas as pequenas infrações de trânsito
que eram acontecidas no dia a dia ao longo desses 10, 15 ou 20 anos. Aí eu lhe faço algumas perguntas. Por exemplo, o senhor já dirigiu sem estar usando o cinto de segurança, ou a pessoa do carona, ou as pessoas no banco de trás? Desculpe mais uma vez usar o seu exemplo, mas a ideia aqui é ilustrar como que a salvação se aplica melhor na vida de um pecador que precisa dela, ou que entende que precisa dela. Outro exemplo, você já andou acima do limite de velocidade, você já fez alguma conversão, estacionou ou saiu sem ligar a seta, já dirigiu falando ao celular, todas essas coisas eu também já fiz. E isso demonstra para nós que nós já infringimos a lei de trânsito muito mais vezes do que a multa chegou à nossa casa. Só que aquele chip do exemplo que eu dei registrou todas essas pequenas infrações. Quando você vai pesquisar no Detran, a sua relação de infrações é muito maior do que você imaginava. Não apenas aquelas 2, 3 multas ao longo de 20 anos que já estão quitadas, mas muitas multas pequenas no dia a dia da sua vida de motorista. Aí você recebe uma notificação, imagina o valor. Eu vou aqui chutar uns 200, 300, talvez 500 mil reais com somatório de juros e multas cumulativas por causa de pequenas infrações de trânsito. Uma vez que você recebe aquela infração, a sua sensação é de desespero: eu não vou conseguir pagar nunca essas multas, essas infrações. E aí você escuta na rádio aquela notícia do início da ilustração. Qual era a notícia mesmo? Não sei se você se lembra. Existia uma pessoa muito rica na cidade que depositou um dinheiro à disposição do Detran para que todo motorista infrator pudesse ter suas dívidas perdoadas, bastando que fizesse o quê? Que fosse até o Detran, assinasse uma confissão de dívida e também um termo de gratidão por aquilo que era feito. Nesse segundo caso, eu tenho certeza que você, assim como eu, qualquer pessoa, iria correndo ao Detran para assinar aquele termo e ter suas multas perdoadas. Qual foi a diferença do primeiro exemplo para o segundo? O primeiro, um bom motorista que tinha poucas multas, ele achava que aquela notícia era boa, mas não para ele. Assim acontece também com os pecadores. Se eles se sentem justos, eles pensam que seus pecados são muito pequenos, a ponto de não levá-lo para o inferno, não vai fazer muito sentido para ele a necessidade de arrependimento. Porém, se um pecador entender o quão grave é a sua posição, quanto ele tem ofendido a lei de Deus dia após dia, ele vai perceber que a dívida com Deus é muito grande. Não é? Se uma pessoa pecar apenas 5 vezes por dia, aos 70 anos seriam mais de 750 mil pecados. É muito pecado para a gente ter que encarar Deus no dia do juízo. Então, o somatório dos pecados vai dando para nós a noção da necessidade de salvação, a necessidade de perdão. Eu uso esse exemplo para demonstrar que o convencimento do pecado, no exemplo, a noção exata das infrações, faz com que a pessoa sinta a necessidade de se arrepender e a necessidade do perdão. E, em último lugar, não há convicção de pecado sem um confronto com a lei de Deus. Primeiro, não há salvação sem arrependimento. Segundo, não há arrependimento sem convicção de pecado, sem consciência de pecado. E terceiro, não há convicção de pecado sem um confronto com a lei de Deus. A Bíblia diz que a lei veio para que a ofensa abundasse. Esse é um versículo muito conhecido, todo mundo gosta de citar aqui: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas a primeira parte é importante. Segundo a interpretação de Paulo, segundo a teologia de Paulo, inspirada por Deus, a lei teve um propósito de trazer o conhecimento do pecado, de fazer com que o pecado fosse ressaltado, a fim de que fôssemos salvos pela graça, e a graça então brilhasse ainda mais. Paulo também diz: ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada. Então a lei, ela traz o convencimento do pecado, ela tira os nossos argumentos. A pessoa que você considera uma pessoa justa, basta verificar o seu comportamento à luz da lei de Deus para perceber que ela está condenável diante de um Deus santo. E o versículo se completa dizendo que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. A lei não salva, a lei apenas revela a enfermidade, como aquele auto de infração de trânsito, aquele relatório das multas, no exemplo que citamos agora há pouco. Ou então,
um laudo médico que aponta uma enfermidade. Aquele laudo médico não cura a enfermidade. O que cura é o tratamento, é o remédio. Mas o laudo é útil para demonstrar, para revelar a enfermidade que estava latente. Da mesma maneira, a lei de Deus não cura, ela não salva. A salvação é pela graça, mediante a fé, e fé somente. Mas a lei nos ajuda, porque ela revela o pecado. Às vezes nós falamos assim, lei, pecado, morte, é tudo do mal, é tudo diabólico, então vamos jogar tudo fora. Não, mas o pecado é mal, a morte é má. Mas a lei é de Deus, a lei não é do diabo, a lei foi dada com um propósito, segundo nós vimos em Romanos 5,20, para fazer com que o pecado fosse ressaltado, a fim de que sejamos salvos pela lei de Deus. E por fim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Esse exemplo ilustra bem o que estamos falando, que a lei ela nos serviu de guia, ela aponta para Cristo. Então existe um princípio geral da abordagem direta, que é lei para o soberbo, graça para o humilde. Esse princípio estava presente na vida de Jesus. Existe um versículo bíblico até que retrata isso. Deus resiste ao soberbo, porém concede a sua graça ao humilde. Se você parar para ver as histórias da ministração de Jesus a pessoas específicas, ele sempre, ao se deparar com pessoas orgulhosas, ele confrontou o pecado delas. Ao se deparar com pessoas quebrantadas e humildes, ele estendeu a sua mão de graça. Assim também nós temos que fazer com as pessoas. Se encontramos uma pessoa humilde, quebrantada, vamos fazer como Jesus. Vamos estender uma mão de graça, não de condenação, mas de perdão e graça e misericórdia. Mas se encontrarmos uma pessoa que se considera justa, acha que ela merece estar com Deus pelo seu próprio comportamento, pelos seus próprios esforços, por sua religiosidade, por suas boas ações, aí é o caso de apresentarmos a lei de Deus para que ela seja convencida de seu pecado pela operação do Espírito Santo. Assim nós encerramos mais esse vídeo, que é o 10º vídeo sobre abordagem direta, e na sequência nós recomeçaremos. Muito obrigado.